Olá, então vamos continuar a hiponatremia. E aí vamos falar sobre o tratamento ou a correção da hiponatremia, ok? Bom, então, antes de a gente falar do que você vai fazer, eu preciso que vocês entendam algumas noções com relação a hipoosmolaridade, hiperosmolaridade e isoosmolaridade, ok? Então, vocês têm que entender que você tem a célula e aqui você tem o meio extracelular. E aqui você tem um meio intracelular, ok? Então, quando a gente está falando de hiponatremia, a gente está falando do compartimento intravascular ali no sangue que você colheu para dosar a quantidade de sódio que tem sérica, ok? A osmolaridade do meio extracelular e do meio intracelular está mais ou menos em equilíbrio. E as alterações de osmolaridade do meio extracelular levam a uma adaptação do meio intracelular. Então, o que acontece é o seguinte: numa situação em que você tem pouco sódio e muita água, esse meio fica hipoosmolar, ok? O sódio fica diluído, porque tem pouco sódio. O que acontece é que, relativamente ao meio extracelular, a célula se torna hiperosmolar. Para tentar equilibrar, você vai ter uma entrada de água para dentro da célula. Ok? Essa entrada de água para dentro da célula leva a um edema celular. Se for o contrário, aliás, eu vou até tirar essa carinha feliz da célula, porque ela não está feliz. Ela está triste. E existe o contrário. Se você tem um excesso de sódio, ou seja, o meio extracelular fica hiperosmolar, a célula fica hipoosmolar em relação ao meio extracelular, não é? E aí a célula perde água para o meio extracelular, e aí eu tenho uma desidratação celular. Vou botar ela assim. Eu tenho uma desidratação celular. Ok? Então, aqui é a situação de hipoosmolaridade ou hiponatremia hiperosmolar, e aqui na hiperosmolaridade ou hipernatremia, criando hiperosmolaridade. Por que essa noção é importante? Quando a gente volta a ver lá o quadro clínico de hiponatremia, a gente sabe que os sintomas relacionados à hiponatremia são basicamente sintomas neurológicos, não é? São sintomas neurológicos. Então, a presença dos sintomas estão relacionados a edema cerebral. Então, esse edema celular
no cérebro leva a um edema cerebral. E aí, a instalação dos sintomas vai depender de quão adaptado está o cérebro a hiponatremia hiperosmolar. O quão o cérebro está adaptado a esse meio hiperosmolar, ok? Então, quando o cérebro ele começa a ficar demasiado, existem mecanismos que impedem esse edema de ser exagerado, que produz sintomas, eu começo a perder líquido para dentro do líquor, a ser reabsorvido e tal. Então tem uma série de mecanismos que impedem esse edema cerebral de ser continuado. Quando eu falo assim, a presença ou não dos sintomas tem a ver com o quão adaptado ele está à hiponatremia, é porque a gente diz da importância de classificar a instalação entre agudo e crônico. Então, quando há uma instalação aguda da hiponatremia, que a gente define em casos de menos de 48 horas de hiponatremia documentada, eu tenho um cérebro demasiado mal adaptado ao meio hiperosmolar, e então eu tenho mais sintomas. Um cérebro em que há uma instalação da hiperosmolaridade, da hiponatremia hiperosmolar, de forma crônica, lenta, dias e semanas, eu levo a menos sintomas. Ok? Então, quando a gente vê, por exemplo, nas classificações, a gente costuma ver, a gente tem as classificações, vocês vão ver em diferentes materiais, vocês vão ver valores um pouquinho diferentes um do outro. Esse é de um protocolo europeu, depois eu coloco na descrição do vídeo o artigo. Ele diz assim, por exemplo, a hiponatremia é leve quando é entre 130 e 135, ela é moderada entre 125 e 129 e ela é severa quando é menor do que 125, ok? Só que os valores isoladamente, sem eu entender o tempo de instalação, esse valor é pouco preditor de sintomas, tá? Então, por exemplo, um 129 agudo produz muito mais sintomas, muitas vezes, do que um 125 crônico. Okay? Esse tempo mais lento de instalação permite que o cérebro, através de uma série de mecanismos compensatórios, não produza tanto edema cerebral e não produza muitos sintomas. Bom, isso é importante. Isso aqui é importante. Porque, lembra de falar sobre adaptação, né? Isso aqui é um cérebro bem adaptado, e por isso que produz poucos sintomas, e aqui é um cérebro mal adaptado, e por isso que produz muitos sintomas. Então, quando a gente olha os protocolos, eles levam em consideração a presença de sintomas leve a moderados ou de sintomas moderados a severos. Então, aqui eu acabei de citar 3 coisas que vocês vão levar em consideração para instituir o tratamento. Vocês vão ter que levar em consideração se a instalação é aguda ou crônica da hiponatremia, se a sintomatologia é grave ou não, e o nível de hiponatremia.
E aí você tem uma ideia de quão rápido deve ser a correção ou quão lenta deve ser a correção. Por que saber disso? Uma hiponatremia não tratada produz edema cerebral e isso é ruim. Ok? Uma hiponatremia corrigida de forma rápida demais, em um quadro crônico, de um cérebro bem adaptado, também é muito ruim. E aí existe algo, uma complicação do próprio tratamento, da própria correção, que chama mielinólise pontina central. Ok? Conhecido como mielinólise pontina central, que é terrível. Consegue ser pior do que a própria hiponatremia. Ok? E costuma ser fatal. Como é que funciona isso aqui? Então, quando você tem uma correção rápida, isso aqui é uma consequência da correção rápida da hiponatremia crônica compensada. Então, nesses casos aqui, em que você tem um cérebro bem adaptado, você não tem tanto edema cerebral. Quando você corrige muito rápido a hiponatremia, você tende a fazer esse efeito de desidratação celular aqui muito rapidamente, tá? E esse efeito de desidratação vai levar a mielinólise pontina cerebral por morte da bainha de mielina, levando a um quadro neurológico complexo. Eu vou ter normalidades motoras, eu vou ter uma quadriplegia flácida, eu vou ter depressão respiratória, eu vou ter paralisia pseudobulbar, eu vou ter coma e eu vou ter morte. E ela costuma ser fatal, então, em até 3 a 5 semanas. E os poucos que sobrevivem ficam com sequelas neurológicas graves pelo resto da vida. O diagnóstico de mielinose pontina cerebral ela é feita com exames de imagem. A gente usa ressonância magnética, que é melhor do que a tomografia. Porém, o diagnóstico é sempre muito ruim, porque eu só tenho imagens claras de que eu tenho mielinólise pontina cerebral. Eu só tenho ela 4 semanas depois da instalação do processo. E eu não posso fazer muita coisa para poder corrigir isso, a não ser evitar que isso aconteça, ok? Então, por isso que é tão importante a gente conhecer as complicações do tratamento. Então, sintomas, a paciente com hiponatremia, mas que tem poucos sintomas, e ela foi instalada de forma crônica, provavelmente a correção ela tem que ser lenta. Pacientes com instalação aguda em menos de 48 horas geralmente vão ter muitos sintomas. Essa correção ela deve ser
mais rápida, ok? Então, é o que temos para hoje. Aliás, depois vocês podem falar nos comentários se preferem um fundo preto ou um fundo branco para melhor visualização do vídeo, ok? Quem puder me ajudar nessa decisão aí, vocês poderiam me dizer. Até o próximo vídeo. Valeu!